Abra sua Bíblia na epístola que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2. Nós leremos a partir do versículo 1. Eu vou pedir que você fique em pé mais uma vez, porque eu vou continuar em pé até o fim da reflexão. Então você fica em pé um pouquinho agora, e é solidário comigo, e esperta um pouquinho também. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, é o texto que nós vamos meditar nesta noite. A palavra do Senhor nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que o Senhor aplique a sua santa palavra, fazendo com que ela frutifique em nossos corações e em nossas vidas. Pode sentar. E se de repente você sofreu um efeito colateral da trilha de hoje à tarde, você pode se levantar para não cair da cadeira e cochilar. Os que se cansaram muito na trilha de hoje à tarde. Nós estamos em Efésios. Chegamos a Efésios capítulo 2. Esse texto contém aquele bastante conhecido, que é o famoso porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vez por outra nós ouvimos esse texto, ou recitamos ele, e nem sempre percebemos que ele é extraído da epístola que Paulo escreveu a Éfeso. Éfeso é uma cidade, ou era uma cidade, e aquela cidade ela é citada lá em Atos, capítulo 19. E Paulo visita a cidade de Éfeso. Mais adiante, quando Paulo está praticamente se despedindo ministerialmente, ele chama os presbíteros de Éfeso, e eles vão até ele para uma última reunião, um último momento de instrução. Em Éfeso estava o templo de uma famosa divindade pagã, Diana. E aí no livro de Atos também nós temos que os habitantes daquela cidade, eles gritaram euforicamente, com bastante vigor: grande é a Diana dos Efésios. Isso eles repetiram aí por algum tempo, o texto diz lá, foi um longo tempo. Mas Éfeso também é citada por um outro livro bíblico, que é o livro do Apocalipse, escrito por João. E lá em Apocalipse, capítulo 2, de 1 a 7, João escreve a carta que o Senhor Jesus manda à igreja em Éfeso, que é exatamente a igreja que lá entre as várias referências que a carta faz, diz que eles perderam o primeiro amor. Mas nós queremos voltar a esse texto, Efésios capítulo 2,
tendo dito estas palavras iniciais, e observar algumas grandes verdades que ele pode nos ensinar. Nós estamos tratando neste acampamento da fé, nós pensamos, e um dos capítulos preciosos da teologia é a justificação pela fé, e ele está atrelado ao tema da salvação pela graça, que o texto de Efésios 2, 8 e 9 está na coroa deste texto, é a joia de exposição deste texto. Mas se você olhar para o capítulo 2 que lemos e para o versículo 5, depois nós voltaremos ao primeiro, você encontra uma característica, uma identificação dos Efésios que se aplica ainda hoje a muitas pessoas. Veja que o texto diz: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E aqui há quase que um jargão evangélico que diz o seguinte: quem nasce apenas uma vez, morre duas. Quem nasce duas vezes, talvez morra uma. Isso é uma referência ao novo nascimento. O versículo 5 diz: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Este versículo, meus queridos irmãos e irmãs, ele nos traz a memória, nos traz a lembrança que somente pela graça nós recebemos vida em Cristo. Esse é o primeiro destaque que faço nesta noite. Somente pela graça nós recebemos vida em Cristo. E uma verdade que tem sido esquecida. Quem aqui já viu um bebê recém-nascido? Já visitou um bebê recém-nascido? Um irmãozinho, um primo, né? um amigo. E é muito lindo olhar aquele bebê recém-nascido ali no maternal. Alguns o veem logo quando saem, quando ele sai da sala de parto, seja cirurgia ou outro tipo de parto, e apresentam a criança, e todo mundo se alegra, e todo mundo festeja. E não raras vezes alguém fala, é uma nova vida. Mas uma realidade que nem sempre está diante de nós, é que a não ser que aquela nova vida seja vivificada por Cristo, seja trazida à vida por Cristo, aquele bebê que nasceu, ele já nasceu morto. E eu não estou me referindo aos natimortos, àqueles que nascem mortos, àqueles que são abortados. Eu estou me referindo àquelas crianças que biologicamente nascem saudáveis, nascem com APH bom. É APH aquela referência, né, quando a criança nasce? APGAR. Vamos corrigir. Nasce com um APGAR bom, que é um índice lá que o pessoal usa quando a criança nasce. O exame do pezinho. Ainda que do ponto de vista médico, biológico, ela esteja perfeita, se ela não for alcançada em sua história pela graça de Cristo, aquela criança está morta. E a única forma dela não permanecer morta por toda a eternidade e condenada a ser distante da vida é se Cristo a resgatar. É a única esperança que qualquer criança, qualquer ser humano tem, é ser resgatado por Jesus Cristo. E isso, minha gente, é uma consequência do pecado do nosso pai Adão, da transgressão dos nossos primeiros pais. Nós nascemos em pecado e a Escritura diz: em pecado me concedeu minha mãe. E a não ser que a graça do Senhor nos alcance, que o Santo Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo, nós nascemos mortos, e mortos permanecemos, até que o Senhor sopre em nós o fôlego da vida, o ruá de Deus, como está escrito em Ezequiel, que faz até os ossos secos reviverem e nascer os nervos, a carne, a pele. O ser humano ainda que nasça biologicamente bem, ele está morto se não alcançado pela graça de Cristo. E o que esse texto nos diz é que a morte espiritual, ela tem implicações jurídicas e espirituais. Porque veja que ele começa dizendo: ele vos deu vida. Algumas traduções dizem: vos vivificou, que é a mesma coisa que dá vida.
estando vós mortos em delitos e pecados. Você tem aí a categoria jurídica, o delito, e a categoria espiritual, pecado, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que esse texto diz, meus queridos irmãos e irmãs, é que somente pela graça nós recebemos a vida em Cristo, porque o ser humano ele nasce espiritualmente morto. Ele está com delitos e pecados que os condena. O ser humano é por natureza filho da desobediência. O ser humano era por natureza filho da desobediência. Aí o autor vai dizer no versículo 3, e éramos por natureza filhos da ira. Os humanos nascem filhos da desobediência, mas Deus em Cristo prova o seu amor para conosco. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 8, o apóstolo diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Recebemos vida quando ainda estávamos mortos. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 16, ainda naquela narrativa da criação, da queda, nós encontramos o seguinte, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. E no verso 17 prossegue, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Paulo vai atualizar isso, explicar isso no Novo Testamento, em Romanos 5,12, quando ele diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E aí 3,23 diz o quê? Todos pecaram. E carecem, estão destituídos da graça de Deus. Como se não bastasse, Paulo prossegue, e lá em Romanos 6,23 ele diz, porque o salário do pecado é a morte. Ninguém sabe. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O texto prossegue para defender a tese que somente pela graça nós somos vivificados e o ser humano nasce naturalmente morto. No versículo 2 ele diz, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. O curso deste mundo, assim como um rio tem um curso, o curso deste mundo, o enredo, o roteiro, melhor dizendo, o roteiro do filme da vida do ser humano, a não ser que haja a intervenção de Deus, é um roteiro de desobediência, é um roteiro de morte, é um roteiro de trevas. Mas Deus, em Cristo, intervém em nossa história. Colossenses 2,13, nós lemos Colossenses, nós cantamos Colossenses neste culto. Colossenses 2,13, a Escritura nos diz, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, ele é Cristo, perdoando-vos todas as ofensas. Somente pela graça nós recebemos vida em Cristo. A questão é, você que veio a este acampamento, se você vive verdadeiramente. A questão não é se o seu coração está batendo, se você está respirando, se a sua pressão arterial está boa, se o seu índice glicêmico está bem. Aplicação especial aos diabéticos. A questão é se você está vivo espiritualmente em Cristo. Porque esta é a única modalidade de vida que realmente interessa. É a vida em Cristo. O texto prossegue. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O segundo destaque é que somente pela graça nós exercitamos a fé. E a fé é o tema deste acampamento. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. Até a fé é uma dádiva, é um dom que Deus nos dá. Você já recebeu esse dom da parte do Senhor? Você já foi tocado pelo Espírito Santo de Deus? Isso é importante, isso é decisivo. A graça de Deus, ela opera. E a fé é o meio desta operação como dádiva do Senhor.
Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós somos lembrados do que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é um dom de Deus e precisamos exercitá-la. Não basta dizer que tem fé. Não basta anunciar aos 4 cantos do mundo: eu estou orando, eu creio no poder da oração. A fé precisa ser exercitada em nossas vidas. Em Atos 13:48, as Escrituras dizem: e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos adolescentes, jovens, adultos, o fato é que muitas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor, por opção ou por falta dela. Nós ouvimos a palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz em Atos 13 que os gentios ouviram, eles se alegraram, eles glorificaram a Deus. O que acontece quando você ouve a palavra do Senhor? Talvez em um culto você ouça a palavra do Senhor pensando em outra coisa. Talvez pensando na noite de gala, no Oscar que vai acontecer depois desse culto. Talvez você é convidado a ir a um culto na igreja, em algum templo, e você esteja pensando em outra coisa. Mas os gentios, quando ouviram, eles se alegraram, glorificaram a Deus por sua palavra. E a Bíblia diz: e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Aqui nós temos um link da eleição, aqueles que Deus ordenou. E aí há uma realidade que não se pode contestar, incontestável. Deus ordenou pessoas para a salvação. Quando a gente estuda a doutrina da eleição, e um dos impactos que tive quando estudei sobre isso, inclusive no mestrado, e fiz a exegese lá em Efésios, no mesmo livro do texto básico desta noite, Efésios capítulo 1, quando lá a partir do verso 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o texto tem palavras belíssimas, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser fundado, Deus nos escolheu nele. Mas sabe o que a palavra escolheu ali? É gêneto. Significa literalmente escolha de uns em detrimento de outros. O que você acha, o que você pensa, o que você prefere, não muda o que está escrito na palavra de Deus. A grande questão é se você é um escolhido de Deus. A grande questão é se você ouviu Deus chamar você pelo seu nome. E aí os irmãos, alguns irmãos gostam de dizer assim: Deus chama pelo amor e pela dor. É incontestável, Deus chama. E você vai atender ao chamado de Deus. A questão é se você vai ouvir o chamado, ou se você vai precisar passar pela experiência que Jonas passou, ser engolido por um grande peixe, para atender o que Deus mandou. Somente pela graça nós exercitamos a fé. Em Atos 18:27, a Bíblia diz: querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Crer é um ato de alguém que é atingido pela graça de Deus. Nós respondemos ao chamado do Senhor e Ele nos capacita a essa resposta. Filipenses 1:29, a Bíblia diz: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. E aqui você percebe o crer atrelado ao padecer, a fé atrelada a uma ação, a uma consequência prática. Aquilo que dizemos crer precisa ter impacto direto na forma como vivemos, na forma como nos relacionamos, na forma como nos divertimos. Nós cremos pela graça e pela graça somos abençoados. Nosso Deus é o mesmo, Ele não mudou. No Antigo Testamento diz: Deus não muda. Em Hebreus, Novo Testamento 13:8, a Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A questão é qual é o tipo de evangelho que você tem ouvido.
O evangelho autêntico, o evangelho genuíno, ele anuncia o amor de Deus, ele anuncia a graça de Deus, mas ele adverte o pecador que se ele não for alcançado pelo poder de Deus, ele está condenado ao inferno. Essa é uma das marcas do evangelho. O evangelho, o suposto evangelho, que não adverte o pecador do perigo do inferno, não é evangelho. O evangelho barato, que não exige compromisso, que não exige resposta, que não exige santidade de vida, não é um evangelho verdadeiro. E aí há uma canção que diz: o evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique e o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. É por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo o nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Você já clamou aos pés de Cristo pela sua vida? Se alguém gritasse: o telhado vai cair! Eu acho que você não sorriria, você sairia correndo. Na verdade, você ia esperar para ver se ia cair mesmo. Me inclua fora dessa. Entendeu? O telhado vai cair. O evangelho alerta que os seres humanos estão caminhando para cair dentro do lago de fogo, no inferno. E a não ser que você seja alcançado pela graça de Cristo, já era para você. E pessoas como eu e como você são transformadas pelo poder de Deus. E aí nós estudamos aqui Hebreus capítulo 11, a partir do verso 33, falando de pessoas como eu e como você, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. A fé cristã, ela deve ser exercitada com temor e tremor. A fé cristã não é uma fé de festa. A gente tem festa e se alegra. Mas a fé cristã não é uma fé de correr atrás do trio elétrico. É uma fé de tomar a cruz e seguir o Mestre. É uma fé que exige mudança de vida. Você tem fé em Jesus Cristo? Você já confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você pode prestar atenção nas palavras de Cristo, lá em Lucas 12, 8 e 9. Palavras de Jesus Cristo. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Como será com você naquele glorioso dia?
Jesus Cristo vai confessar o seu nome diante de Deus. Se ele confessar, você vai ouvir aquele sonoro: vinde, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Por outro lado, se ele negar, se ele não confessar o seu nome, você ouvirá a gravíssima expressão: afastai-vos de mim, malditos. Vocês vão para o inferno, para o lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. Isso é uma coisa muito séria, muito grave. Esse é o alerta que as Escrituras nos fazem. Você já confessou ao Senhor Jesus? Você já ouviu a mensagem do Evangelho e foi por ela transformada? Vocês gostam de filme, esse acampamento se fala muito de filme, mas vocês veem a transformação do Hulk. A questão não é se é o incrível Hulk, se é o Hulk magro. Eu quero dizer que eu conheço o Hulk magro. Em defesa do nosso irmão, eu conheço o Hulk magro. A questão não é se você foi infectado pelo gene X, pelo veneno de uma aranha. A questão é que o pecado infectou a raça humana. E o antídoto é o sangue de Jesus Cristo. O antídoto é o amor de Deus que nos alcançou em Cristo e nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E todo aquele que me confessar diante dos homens, também ao Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Somente pela graça recebemos vida. Somente pela graça exercitamos fé. E finalmente, o terceiro e último ponto: somente pela graça fazemos boas obras. E aí Efésios 2,10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aqui o texto nos dá uma explicação preciosíssima. Nós sabemos, a Bíblia nos diz que a salvação é pela graça, que a fé é dádiva de Deus. E a Bíblia nos diz que nós fomos criados em Cristo para as boas obras. Mas se você prestar atenção, aí eu tive uma amiga missionária que ela dizia assim: eu falo para prestar atenção, você não presta. E aí, se você não presta, tem duas possibilidades. Mas se você prestar atenção ao que o texto diz, você percebe que boas obras não é aquilo que as pessoas chamam de boas obras. Tem uma história quando a pessoa morre e fica boazinha, né? Mentira, viu? Mentira. Se morreu perverso, perverso está. Se morreu salvo, viverá eternamente com Cristo. Ele morreu, mas ele era tão bom. Ele era tão bonzinho. Ele fazia coisas tão boas. Fora de Cristo não existem boas obras. As únicas boas obras que existem são aquelas que Deus preparou para que nós andássemos nelas. São aquelas que são feitas para a glória de Cristo. E mais, elas não são causa de salvação. Ninguém é salvo por boas obras. Deus nos salva por seu amor, graça e soberania. E salvos por Ele, nós praticamos boas obras. Aí vem uma outra implicação lógica, dedução que qualquer vulcano chegaria. Se o ser humano é salvo, ele não vai ser salvo ficar fazendo besteira, porcaria. Se ele é salvo, ele vai fazer as obras da luz. Porque ele salvo, ele vai querer andar na luz, como Jesus na luz está, como Deus é luz. Porque o salvo se percebe como alguém que estava em meio de um povo, que andava em trevas e que viu uma grande luz. E essa luz é Jesus Cristo. Somente pela graça nós fazemos boas obras. A Bíblia nos ensina isso fartamente. E eu vou ler alguns textos, porque a mente popular, às vezes até na igreja, a pessoa que só não nasceu dentro da igreja porque existia maternidade, mas depois veio logo para a igreja e continua na igreja, de vez em quando fala uma besteira sem tamanho. Não, mas é uma pessoa muito boa. Boas obras não salvam. Boas obras são observáveis na vida do salvo pela graça de Deus. Veja o que a Bíblia diz, Eclesiastes 7:20. Pois não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Isaías 53:6. Todos nós,
andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, e ele aqui é Jesus Cristo, a iniquidade de todos nós. Isaías 64:6, a Bíblia diz: pois todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Romanos 3:10, a Bíblia diz, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Se o Dinha precisasse de um justo para fazer chá ali na cozinha, não acharia em todo mundo, porque não há um justo, nenhum sequer. Nós somos justificados em Cristo, por Cristo e para Cristo. Precisamos estar lembrados disso. Romanos 3:12, a Bíblia diz: todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Ah, mas eu... Aí 1 João 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Está querendo se enganar, é? Você acha que não tem pecado? Você está tentando se enganar, mas a Deus ninguém engana. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. E aí vem 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Você entendeu que todos esses textos disseram que o ser humano, o homem, a mulher, a criança, o adolescente, o jovem, o recém-nascido, ele não é bom, ele é mau, a não ser que Deus o transforme. Ele não é justo. Essa história de criança inocente é mentira de Satanás. A única possibilidade de salvação é a graça de Cristo. É a soberana eleição de Deus. É o amor com o qual Ele nos amou desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:2, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo. Efésios 2:10, somos feitura sua, criados por Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Nós não podemos naufragar no mar das facilidades do evangelho da mídia. O evangelho que nos toca e que nos conduz a Deus é o evangelho das Escrituras Sagradas. É o evangelho da graça, é o evangelho da cruz, porque sem Cristo nós não somos absolutamente nada. Ah, mas eu creio em Deus. A Bíblia diz que os demônios creem em Deus e estremecem. Dizer que crê em Deus não faz você melhor que um demônio em nada. Dizer que crê em Deus não faz você melhor que um demônio em nada. Aliás, eu não vejo ninguém que disse crer em Deus estremecer. Os demônios estremecem diante do nome do Senhor. Isso deve nos ensinar algo sobre a salvação, sobre a fé, sobre as nossas vidas. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom, é dádiva, torom, é presente. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Somente pela graça nós recebemos a vida com Cristo. Somente pela graça nós exercitamos a fé. Somente pela graça nós fazemos boas obras. A minha oração sincera é que neste acampamento, além de se cansar um bocado na trilha, além de suar um bocado nas brincadeiras, além de competir, além de fazer amizade, além de desencalhar, ainda tenho esperança que alguns desencalhem hoje. A minha grande expectativa, já está aí, já começou? A grande expectativa, minha grande expectativa, é que a palavra de Deus tenha encontrado acolhida em seu coração. É que você tenha ouvido Deus chamar você pelo seu nome. Ele nos chama pelo nome. E não adianta você ficar achando que não foi com você, porque foi com você.
e você atenda a esse chamado do Senhor. Eu tenho um chamado. Deus tem um chamado para você. Ele nos escolheu desde o ventre das nossas mães para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conceda a graça, que o Senhor nos fortifique na fé verdadeira, na fé que uma vez foi dada aos santos, e nos livre de todo o mal. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por teu amor, tua graça, pela salvação em Cristo. Nesta hora, ó Deus, eu te peço humildemente que as tuas palavras que aqui foram ditas sejam acolhidas nos corações de cada um de nós. Produzam transformação, produzam fé salvadora, produzam vidas santas e faça com que daqui saiam homens e mulheres que vão transformar o mundo pelo poder do Evangelho. Que esses adolescentes, jovens, crianças e adultos, que todos nós, ó Deus, sejamos impactados por tua palavra, transformados por ti. E que, ó Deus, a cada dia nós possamos testemunhar das grandezas do Senhor, que nos tirou das trevas para a luz. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Tem misericórdia de nós. E se há alguém aqui ainda não teve um encontro real contigo, eu te peço em nome de Jesus Cristo e pelos méritos dele, que teu Santo Espírito ilumine estes espíritos que ainda não confessaram que o Senhor é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E que haja salvação para a maior glória de Jesus Cristo. E em nome dele nós oramos. Amém. Amém.